Olá, senhoras e senhores, Oswaldo Meza, direto do podcast Na Mesa com o Meza. E hoje eu vou entrevistar uma jovem, brilhante, futura, presente, política de direita, Cassi Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, doutor. Muito prazer, uma honra estar aqui contigo no Seu nome é podcast. Cassi mesmo ou é uma abreviação? É um apelido. Meu nome é Cassiane. Cassiane? Ô, louco! Meus pais gostavam bastante. Com muito louvor, Exatamente. com muito louvor. Deus vai na frente abrindo os caminhos. Curiosidade, eu nasci... Eu conheci a Cassiane pessoalmente. Sério? Eu nasci no dia que ela estava lançando a música Com Muito Louvor em Curitiba, no Paraná. Olha só que Meus ano pais foi. mudaram 9 de janeiro de 1999. Ah, não, eu conheci ela depois. Eu conheci ela em Porto Seguro, num congresso da Visão Celular do René Terranova, em 2010. Legal, legal. Desse tamanho assim, ó. Meus pais gostavam muito dela. Assembleianos. Massa. Ô, Cassi, você... Qual que é a sua formação? Você fez psicologia? Você sempre gostou da mente humana? Sempre gostou de pessoas? Ou foi por dinheiro? Por dinheiro. Se fosse por dinheiro, certeza que eu não tinha feito psicologia. Na verdade, eu queria muito fazer direito, né? Era um desejo desde de pequena ali, porque Desejo ou um defeito? meio termo aí. E, na verdade, eu transitei sobre vários desejos de profissão, né? E um deles era o direito, até porque no início do ensino médio, eu era a garota que debatia com o professor em sala de aula, gostava muito de estudar política já. Contudo, foi com 15 anos que eu tive meu encontro com Jesus, né? Que foi quando a religião, tive esse encontro com Deus e muitas coisas passaram a fazer sentido para mim. E foi quando eu entrei numa busca pessoal e espiritual por entender qual que era o meu propósito aqui na Terra, né? E eu sempre comento com a galera que me pergunta que foi uma direção de Deus mesmo, assim, porque eu buscando em Deus entender de que forma eu poderia ser mais útil, principalmente para levar a verdade daquilo que eu acreditava, né, relacionado à Bíblia. Eu já era voluntária em muitos projetos sociais, eu já servia muito na igreja, servia o Ministério Infantil, o Ministério de Adolescentes, e eu era a líder que acolhia todo mundo. Então, eles já brincavam, você é a nossa psicóloga. Só que, realmente, foi assim, faltando poucos meses para fazer o Enem, que eu decidi por psicologia. Na época, meu pai ficou bem pistola comigo. Falou, vai fazer psicologia, faz medicina, depois você faz psiquiatria, E ele falou o quê? Tu não vai ganhar dinheiro com psicologia, né? Só que... Mas, enfim, eu decidi, foi uma decisão pessoal, assim, eu não me arrependo dela, porque eu falo que o curso de psicologia, apesar de ter sofrido perseguição devido à questão política, né? Eu estudei muito por fora a psicologia. Você sabe que eu sou formado em teologia, psicanálise, direito, contabilidade e administração. Uau! Eu acho que eu sou... Não vou perguntar a tua idade. Eu tenho hiperfoco. Tô com 40 só. Fiz 40 esse ano. E eu fiz um semestre de psicologia. Aí um belo dia, eu tava lá no curso de psicologia, lá na Uniderp. Eu tava sentado, cara, eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Levantei e fui embora. Não terminei. Depois disso que eu fiz a contabilidade, que eu sempre trabalhei com empresas, né? Então eu fiz direito, mas eu sempre gostei dessa área, né? Comportamento. Do comportamento, tanto é que eu fiz Legal. psicanálise justamente para entender essa questão de comportamento. Legal. Mas você é de uma família cristã evangélica. Sim, sim. Como que é para um adolescente numa família cristã evangélica aceitar Jesus? Porque, por exemplo... Você já nasce na igreja? Eu fiz muita coisa errada, muita loucura, certo? Quando eu tinha 18 anos, 19, eu aceitei Jesus, fui para a igreja, tive uma conversão e tal. Mas e a pessoa que sempre viveu na igreja? Como é que é isso? Então, quando eu nasci, meus pais já eram líderes na igreja, já exerciam diversas funções, então aquilo era a minha rotina, meu ambiente. Quando criança, também vivia na igreja, e nós éramos da Assembleia de Deus na época. Só que eu passei, apesar de ter 26 anos, eu vivi bastante situações já. Então, uma delas foi a nossa primeira mudança de estado, que em 2014 nós morávamos no Paraná, nós nos mudamos para o Mato Grosso, primeiramente.
para um recomeço de vida, por uma decisão pessoal do meu pai. E nesse período, eu estava com 15 anos quando a gente se mudou. E eu estava naquela fase extremamente rebelde. Realmente era bem complicado, assim. Meus pais sofreram um pouquinho comigo. Tem irmãos? Tenho 4 irmãos. 4 Você meninos. e mais 4. Só que na época, tava eu e meu irmão, na época mais novo, né? Porque hoje eu tenho 2 irmãos gêmeos de 3 anos. Meus pais, eles são separados. Meu pai tem outra família hoje. Entendi. Tem 2 irmãos. E da época, nessa mudança ali, eu entrei numa crise existencial gigantesca. Era crise existencial, de identidade, revoltada com os pais. E principalmente questionando Deus. Então, eu era aquela pessoa que na igreja obrigada pelos pais, né? Na adolescência. Fazia muita coisa, era envolvida em muita coisa. Mas não tinha ainda... Eu não via a religião como meus pais viam. E foi lá no Mato Grosso, na cidade chamada Lucas do Rio Verde, quase na divisa com o Pará, que no meio de uma situação muito extrema que a gente passou como família, que questionando a existência de Deus, eu tive meu encontro com ele, eu tive uma experiência pessoal com ele. Vocês passaram dificuldades nessa época? Muita, muita. Porque a gente foi para um recomeço de vida, para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém. E a gente não imaginava como ia ser. Então, assim, eu tive um choque de realidade muito grande, porque antes da gente sair do Paraná, a gente tinha uma vida muito confortável. De Paraná, você morava em que cidade lá? Morava na região metropolitana de Curitiba, numa cidade chamada Piraquara, onde tem as nascentes das Cataratas do Iguaçu. Olha só. E tinha uma vida muito tranquila, estudava em escola particular, e daí quando a gente mudou de estado, eu fui para uma escola pública, não conhecia ninguém, e daí nesse período meu pai e minha mãe ralaram muito, assim, pra gente recomeçar de vida, então no início Seu pai foi bem trabalha com o difícil. quê? Trabalhava com o quê nessa época? Nessa época ele estava trabalhando na área de construção civil, com um colocador de mármore, e foi para lá por uma proposta de emprego nessa área. O custo de vida era muito alto, a gente passou muita dificuldade financeira. Mas nós ficamos 4 meses lá. E foi nesse período de 4 meses ali que eu lembro que eu tinha discussões, assim, filosóficas e assustadoras com os meus pais. Porque eu não entendia porque a gente tinha se mudado, porque que a gente estava passando por aquela situação. E meus pais sempre, eles não retrucavam. Eles só falavam, Cássia, você tem que buscar Deus. Vai orar, vai ler a Bíblia. E foi numa dessas, orando e lendo a Bíblia, que eu tive essa experiência com Deus, de entender que Ele realmente existia. E iniciou 15 anos indo na igreja. Mas foi depois de 15 anos indo na igreja que eu tive essa noção realmente de ter um relacionamento com Deus. E daí, a partir dali, depois disso, que a gente veio para Campo Grande. Foi em 2014. Mas você lembra o dia? Tipo assim, o texto bíblico que você leu? Lembro. Foi muito marcante. Eu pedi para Deus falar comigo e eu abri a Bíblia em Sofonias 3. Olha só. E assim, quem que abre a Bíblia em Sofonias 3? A maioria das pessoas nem sabe que existe. Nem sabe o que é isso, né? Exatamente. E o capítulo descrevia totalmente aquilo que a gente estava vivendo no momento, assim. Nossa, foi falta de dinheiro, de muitos desafios. amigos. E em Sofonias 3, é uma mensagem de Deus para o povo de Israel que está em exílio. Sabe, que tinha saído da terra e a gente tinha se mudado num local que estava toda a nossa família e estava num outro local sozinho. E nesse capítulo Deus deixava muito claro que, apesar do povo estar exiliado, a presença dele estava com o povo e que ele iria restituir tudo aquilo que foi perdido, sabe? E foi muito forte para mim na época, assim, sabe? Foi bem emocionante. Eu tenho uma colega que ela fala que quando a gente tem um encontro com Jesus é como se você fosse atropelado por um trem. Ninguém que é atropelado por um trem e sobrevive, ele consegue esquecer aquilo. A vida é pautada a partir daquele momento. E esse encontro com Jesus, para mim, praticamente foi como isso, sabe? A minha vida começou a ser pautada praticamente a partir dali. E foi a partir dali que eu comecei esse processo, beleza, eu quero fazer direito, mas o que Deus quer para mim? Né? Então, quando a gente chegou em Campo Grande, o ano de 2014 para mim foi um ano, assim, assustador. Porque eu comecei estudando no Paraná, cheguei no Mato Grosso, as aulas lá não tinham começado ainda, porque estava em greve. Você estudava que ano? Primeiro ano do ensino médio. Cheguei lá, as aulas estavam em greve. Você sabe que eu reprovei o primeiro ano do ensino médio. Sério? Sério, cara, eu consegui reprovar o primeiro ano. Não, por pouco que eu não fui. Eu estudava de manhã, aí eu reprovei de matemática. Sim. Minha mãe falou assim, vou colocar você à noite e você vai trabalhar. Sim.
Aí eu achei ruim no começo. Aí depois eu comecei a trabalhar, comecei a ter dinheiro, cara. Aí eu falei, Olha só, daí pronto, estudar pra quê? Aí eu trabalhava meio período, trabalhava no governo, na época do governo do Zeca, do PT. Nossa. Era menor aprendiz, trabalhava, ganhava um salário, estudava à noite. Aí que eu comecei a me achar, porque eu tinha dinheiro, não dependia mais da minha mãe. Aí eu refiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Caramba! Mas é chato reprovar, né, cara? Eu fiquei com muito medo na época. Eu era sempre a menina estudiosa, boas notas. E daí, tipo assim, eu não tive praticamente... Eu nunca vou esquecer da diretora da Escola José Maria, aqui de Campo Grande, lá na Mata do Jacinto, porque ela foi muito generosa comigo. Porque quando eu cheguei no Mato Grosso, as aulas não tinham começado. Então, com um mês que eu tava lá, que as aulas foram começar. Então, quando eu me mudei para Campo Grande, ainda não tinha terminado o primeiro bimestre lá. E eu cheguei aqui e já estava no terceiro bimestre. Eu não tinha quantidade de dias eletivos ali para poder passar de ano. E daí eu cheguei, ela me chamou para conversar, eu contei a minha história triste de muitas mudanças. Daí ela falou assim, mas eu acho que na época ela nem tinha certeza que ia dar certo o que ela me propôs. Ela quase falou assim, você trabalha no circo, né? Porque geralmente quem trabalha no circo muda muito. Cigana a família, né? E daí ela falou bem assim, Cassi, a única coisa que eu posso fazer por você é... Porque eu não tinha nota de segundo bimestre, porque eu não tinha estudado segundo bimestre. Daí ela falou, tu vai estudar o terceiro bimestre agora. E eu tinha uma nota parcial de primeiro bimestre. Ela falou, você vai ter que se dedicar muito, viu? Porque a tua nota de terceiro bimestre eu vou colocar no primeiro e no segundo e tudo mais, nananã. Só que assim, eu me dedicava pra caramba. E eu cheguei aqui e eu fiquei chocada com a diferença do nível de educação do Paraná pra cá. Porque Paraná é mais forte, digamos assim. Sim, porque tudo que eu tinha estudado no 9º ano era o que a galera tava começando... atrasado? Chamando a gente de caipira? Na época eu achei muito, porque quando eu peguei o conteúdo, eu falei, cara, eu já estudei tudo isso no 9º ano no Paraná. A galera tava começando a estudar isso no primeiro. Então eu lembro que eu não estudava pra prova. Eu reprovei, você fez eu julgando em um mês. Aqui. Você fez os 4 semestres em um mês e eu reprovei, cara. Tá, continua. Foi na época, e foi até engraçado, assim, meus pais, eles sempre acreditaram muito em mim. E na época eu ganhei um certificado que tinha do aluno de destaque lá do primeiro ano, e eles entregavam, no último bimestre, eles entregavam o certificado de todos, né? Quem foi primeiro, segundo, terceiro. Eu ganhei do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, porque as minhas notas do terceiro repetiram no primeiro e no segundo. Uhum. E daí, tipo assim, ninguém foi ver se eu tinha estudado primeiro e segundo lá, só fizeram o certificado com base na nota. E daí eu recebi o certificado na época, porque minhas notas foram boas, enfim. Só que a minha experiência no primeiro ano do ensino médio, estudando ali à tarde no José Maria, foi bem assustadora, porque a escola pública hoje em dia, infelizmente, tá uma loucura, né? Uhum. E assim, eu tive uma experiência bem ruim na última semana de aula, que teve um menino que deu um caos lá na escola, festa e bebida e droga, tipo, dentro da escola. Na escola? No primeiro ano do ensino médio. Meu Deus, e teve um menino que passou muito mal, porque parece que tomava remédio controlado, assim, foi traumatizante pra mim. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, pai e mãe, ano que vem eu não quero estudar numa escola pública. Só que meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular pra mim. E eu lembro que meu pai falou o quê? Ora... Porque eu não tenho condições de pagar. E a gente morava perto da FUNLEC, Maria Lago, lá no Nova Bahia. Uhum. Cara, assim, eu falo que Deus, ele é muito bom comigo. A providência divina é surreal. E eu fui orar real, assim. Eu chorava orando, falando, Deus... Porque ali eu já tinha um senso de que eu precisava estudar muito para ser alguém na vida. Uhum. E eu falei, eu preciso ir para um lugar onde eu tenho maiores recursos, que eu realmente aprenda e tudo mais. E daí meu pai foi fazer um trabalho na casa, se eu não me engano, do diretor financeiro da FUNLEC na época. E meu pai, ele sempre me vendeu muito bem, eu falo. Ele sempre teve muito orgulho de mim e ele sempre falava muito bem. E ele chegou e falou pro cara que eu era muito dedicada, isso e aquilo, e perguntou se não conseguiria uma bolsa pra mim na FUNLEC. E o cara resolveu me conhecer e me deu uma bolsa. Olha e daí eu estudei o 2º ano do ensino médio e o 3º ano na FUNLEC, fui bolsista 100% na FUNLEC, no ensino médio. Isso em 2014, 15, 16, isso. Daí eu fui pra psicologia. Aí você teve a brilhante ideia de fazer psicologia. Pois é. Eu lembro que no último ano do ensino médio foi meu ápice de debates políticos na sala de aula, que até hoje, às vezes, eu encontro alguns colegas que estudaram comigo no ensino médio. Eles sempre brincavam. Ainda bem que você não fez direito, cara. Porque o direito é o seguinte... Sara, que tá assistindo a gente aqui na plateia, tem plateia hoje. Sim.
O cara vê uma notícia na TV e aí, professor, o caso tal. Cara, dá uma raiva, porque você não aprende a matéria e fica só discutindo em sala. Sim. Talvez eu seria essa pessoa. Ia atormentar. Mas era engraçado, porque o meu terceiro no ensino médio era integral. E daí, Massa, eu me sentia muito confiante para debater, porque eu lia bastante e a minha sala toda ficava do meu lado. E tinha uns professores meio esquerdistas lá. E daí, às vezes eles traziam... Eu nunca esqueço, um dos meus maiores debates foi por conta da escola sem partido. E o professor, eu não me engano, se de filosofia... O que é escola sem partido? É um projeto de lei que existia na época que estava em discussão, onde colocava na sala de aula os direitos e deveres do aluno e do professor. Era isso. E o que saía na mídia? Que era o projeto da lei da mordaça, que queria calar os professores. Mas não, iria mostrar para os alunos, o professor estava ali para ensinar matemática, português, ciências, para ele matéria. não... Exato. E teve uma discussão... Não ficar com camisa de Che Guevara, falando abobrinha. Exato, e discussões épicas, assim, na sala. E o professor, a primeira vez que ele falou lei da mordaça na sala, eu levantei a mão e falei, professor, o senhor está equivocado, não é lei da mordaça, escola sem partido. Pela ordem. Daí, tipo assim, quando eu começava a debater, cara, era muito engraçado. A galera... Eu dormia muito na sala, vou confessar. Eu dormia muito nas primeiras aulas, porque, tipo assim, eu sempre fui muito da noite, então... Tá 7 horas da manhã e eu morava do lado da escola. 7 horas da manhã eu já chegava atrasada, dormia a primeira aula. Daí, às vezes, meus amigos me acordavam só pra debater. O professor tá falando merda ali, você não vai rebater? Eu não deixava, né? Tem sempre, eu não deixava. E uma curiosidade, eu lembrei disso essa semana, porque tava comentando com alguém sobre, sei lá, Simone Tebet. E daí eu tive um professor de redação no ensino médio, se eu não me engano, o nome Simone dele era... Tebet foi professora de Direito. Foi. Então, eu tinha um professor de redação, se eu não me engano, o nome dela era Alcides. Eu não lembro agora. Ela foi constitucionalista, Rames Tebet. Exato. Família boa, né? Mas ela tá meio vermelhada agora. Exatamente. E esse professor, ele me estimulava muito para debate, porque antes de mandar a gente fazer alguma redação, ele colocava o tema e falava, vamos lá, prós, contras, ia lá eu, né? Argumentar com o professor. E daí, um dia, ele pegou e parou, assim, daí ele falou assim, eu tinha uma aluna muito parecida com você. Daí eu falei, vixe, daí ele, hoje ela é senadora. Ele pegou e falou, caramba, né? Cara. Mas se fosse uma Simone Tebet, mas... Enfim. Mas eu era muito estimulada em sala de aula pelos meus colegas para debater com os professores, e eles incentivavam muito para que eu fizesse direito. E daí, até quando eu falei para eles, não, vou fazer psicologia, um deles até sugeriu na época, não, faz psicologia de manhã e direito à tarde. E na época, eu acho que se meu pai tivesse condições de me bancar, eu até faria, porque eu gosto muito das duas áreas. Nunca é tarde, pô. Eu fiz 4, 5 faculdades. Então, agora eu parei. Agora prometo, não vou fazer mais nenhuma, cara. Já deu, bateu o limite. Cansei demais. Mas eu fui para psicologia, eu fiz o Enem, consegui bolsa 100% na UCDB, daí fiz psicologia, entrei na psicologia e sofri bastante, né, no início, assim, porque eu entrei achando que ia ser igual ao ensino médio. E eu estudei na UCDB, então, uma universidade católica, e pensei que não... Você atua hoje? Não. Atualmente eu tô atuando. Eu atuo... Clínica? Clínica e também eu tô atuando, fazendo alguns trabalhos na área de psicologia do trabalho. Ah, legal. Eu atuei ali... Antes de eu mergulhar totalmente na política, eu atuei durante o período, atendia, era voluntária numa unidade básica de saúde. Eu tive uma experiência bem legal, assim, foi bem útil para mim em 2000. Aí você fez a psicologia em que faculdade? Na UCDB. Na UCDB. Sim, porque eu achava que não ia ser uma UFMS da vida. À noite? Eu comecei à noite, primeiro ano eu fiz à noite, que era mais tranquilo, eu conseguia debater. Tinha missa? Na minha época, cantava uma música. Hoje é dia de missa. Sério? No meio da aula. Aí, geralmente era quinta-feira. Aí tinha a missa. Não tinha. Mas tinha padre, freira na minha sala. À noite era tranquilo. Tinha uns debates legais, assim, né? Eu conseguia me posicionar. Quando mudei pra manhã, eu tive que ficar calada. Eu falei, vou apanhar aqui. Porque foi tenso. De manhã era pesado. Uma galera que não trabalha, mas é uma galera que vai... Underground. Exato. Foi bem difícil. Foi quando a galera que o Bolsonaro falou que são desprovidos de beleza, né? Geralmente é esse pessoal. Mas foi uma experiência... Pra mim foi difícil, porque no segundo ano de faculdade, quando eu mudei pra manhã...
no meu primeiro debate em sala de aula, na matéria de psicologia da saúde, a gente estava lendo um artigo sobre segurança pública, que falava sobre descriminalização das drogas e não sei o que lá, de que policial não podia entrar na favela. E eu achando que ia ter alguém do meu lado na sala de 60 pessoas, levantei a mão para questionar a professora. Nossa! Levantei a mão a primeira vez para nunca mais, né? Quando você levanta, todo mundo olha. Porque 2018, né? Era eleição. Você pensa, falo ou eu peço pra ir no banheiro, né? Tipo, vou disfarçar, não posso ir no banheiro. Não, porque daí eu coloquei um selo de bolsonarista na minha cabeça ali. É que eleitoral. Tá, né? Tipo, agora tá muito assim, né? Se você defende, você é bolsonarista. Se você, Sim. Você tá essa polarização, né? Sim. Daí, num pequeno ato de coragem, um dia eu resolvi ir com uma camiseta Meu Partido é o Brasil pra faculdade. Daí foi quando eu... Você assumiu, Exatamente. Você saiu do armário. Daí pronto, né? Daí eu era inimiga de todos e tinha que fazer... Mas o bom é que, assim, eu sempre fui bastante dedicada. Então, a galera gostava de fazer grupo comigo, porque daí eu fazia o trabalho. Então, pelo menos, eu ficava isolada nesse sentido. Mas aí veio pandemia, 2020, né? Daí ficou tudo online. E até foi bom ter ficado online, senão daí o negócio ia ficar louco. Porque 2020 foi quando eu fui pra Brasília a primeira vez e comecei a aparecer mais em rede social, vinculada à política, né? Então... pelo menos não corri risco de levar... Porque eu cheguei a ouvir na sala de aula, tá? Em 2018, quando o Bolsonaro levou uma facada. Eu lembro que eu cheguei um dia após na sala, e daí sempre tinha as rodinhas, eu ficava, óbvio, meio isolada lá. E daí, quando eu passei por uma rodinha, um menino pegou e falou assim: eu acho que todo bolsonarista merecia levar uma facada. Falei, olha só que democrático, né? Realmente, foi a partir desse dia que eu falei... Você falou o quê? Não falei nada, era sozinha. Não, de verdade, no ensino médio, eu conseguia ser bem mais combativa, digamos assim, porque eu sabia que tinha gente do meu lado. Na minha sala, eu não sabia que... Por exemplo, no último ano da faculdade, na época a gente estava nos estágios, em 2021, foi quando 2 colegas da minha sala chegaram e falaram: Cassi, eu nunca falei, mas eu sempre concordei com tudo que você fala. Nossa, por que você não agora? Falou antes? Depois que eu quase apanhei. Exatamente. Quase fui linchada na sala. Exatamente. Mas me deu uma esperança, né? Eu falei, nem tudo está perdido. Aí você disputou a eleição, a primeira foi agora. Foi agora. E eu não tinha pretensão disso. Na época de... Meus amigos no ensino médio brincavam muito e eu falava, pô, Deus me livre, você tá doido? Porque eu amava a minha liberdade de questionar políticos nas redes sociais sem ter alcance. Eu fui bloqueada nas redes sociais do Fábio Tradi quando eu tava no ensino médio. Tipo, olha só. Eu só fazia stories, 50 pessoas viam e fui bloqueada na época. Porque eu achava legal, assim, sabe? Eu debatia muito política em casa com os meus pais. Principalmente com meu pai, e ele me incentivava muito a estudar, e eu estudava porque eu gostava. Comecei a acompanhar o Brasil Paralelo, daí em 2020 foi a primeira vez que eu fui para Brasília, estava tendo um evento de juventude lá, estavam começando um grupo da Juventude Democrática do Brasil, e um amigo meu daqui de Campo Grande me chamou para ir, falou que ia pagar as minhas passagens, e essa história é bem legal de contar, porque nessa época, não sei se você já ouviu falar no influenciador político Michael Sullivan, um do Black Power. Já. Nessa época, ele estava morando em casa, ele é super meu amigo. E daí, esse meu amigo me chamou para ir para Brasília, e meu irmão mais velho não ia poder ir comigo. E meu pai pegou e falou, sozinha você não vai. Mas se o Sullivan for, eu confio nele, daí ele pode ir. E o Sullivan odiava a política. E ele, o que eu vou fazer em Brasília, não sei o que lá. Deu, não, cara, vamos. A gente chegou lá um dia antes do evento e a gente ficou na casa da galera que estava organizando o evento. Foi muito engraçado. Na madrugada, o pessoal foi revisar o roteiro do evento. E daí tava faltando uma pessoa para abrir o evento, orando, e tava faltando alguém para mediar o painel entre os deputados Daniel Silveira e Paula Belmonte. E nesse evento tava o Nicolas nem era vereador ainda. Tava o Gustavo Gayer apresentando o evento. Eu não fazia ideia de quem era o Gustavo Gayer. E daí colocaram o Sullivan, que odiava política, para abrir o evento orando, e me colocaram para mediar o painel com Daniel Silveira e a Paula Belmonte. E na época eu já acompanhava o Nicolas. Então, assim, eu tava animada pra ir pro evento porque eu queria conhecer ele, porque eu queria conhecer o Rafael Nogueira. Eu fui no evento que você fez lá no Ondara com o o ano passado, exato. Foi a segunda vez que a gente trouxe ele aqui. Porque desde 2020 tem bastante história. Tipo, a gente teve esse evento,
Participei em Brasília desse evento. Daí, em dezembro, eu voltei em Brasília com o Sullivan. Foi quando a gente conheceu o Bolsonaro. Foi quando ele tirou uma foto com o Bolsonaro. Viralizou por ele ser negro, do Black Power. E a galera tá achando o Bolsonaro de racista. Negro de direita. Exato. E daí, em 2021, o Sullivan se mudou pra lá. E foi quando ele começou a estudar política, desenvolver palestra, crescer nas redes sociais. E eu... minha vida normal aqui, na época até... né? É bem na época que o Nicolas fazia bastante debate no Instagram, abria live. Eu não acompanhava, porque assim, eu era de direita, mas eu não era da turma bolsonarista. Dessa bolha. Eu era do Partido Novo. Dessa época já? Já. Caramba! Eu assinei a ficha de filiação do partido, de apoio do Partido Novo em 2013. Uau! Em 2013, eu fui na Marcha da Família, em Brasília. Tava... o René Terranova, tava o Marcos Feliciano, tava o Silas Malafaia, era a Dilma ainda. Sim. Foi bem na semana que a Dilma tinha assinado autorizando o casamento homoafetivo no cartório. Sim. E aí eles apresentaram, tem um deputado aqui que vai ser nós vamos apoiá-lo para presidente. E subiu o Bolsonaro em 2013, eu não sabia que era Bolsonaro. Na verdade, eu sabia por conta do CQC. Eu assistia também, muito Mas a primeira vez que eu vi o Bolsonaro, e eu lembro do Silas Malafaia, ele virava pro Planalto, falava assim, Dilma... você vai ver se eu tô na esquina e não sei o quê. Cara, primeira vez. Eu assistia ele nessa época. Foi meu primeiro debate em sala de aula, eu nunca vou esquecer. Ele é muito bom de política, o Silas Malafaia. Eu pegava Tanto é que agora ele tá... eu fiz até um vídeo, né? Ele tá respondendo, né? Exato. 2013 foi a primeira vez que eu debati com um professor em sala de aula por conta de um projeto do PL 122. Não sei se tu vai lembrar, mas é um projeto que na época queria... era sobre crime de homofobia. E daí o Silas Malafaia e o Marcos Feliciano, na época eu acho que o Marcos Feliciano estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos, então eu lembro que eu abri o YouTube, ia lá, pegava, anotava os argumentos e ia para a sala debater com o professor. E na época foi bem intenso, porque o professor, ele ergueu a voz comigo e falou, você sabia que você pode estar ofendendo alguém dentro dessa sala? E eu muito corajosa, eu tive poucos picos, assim, mas eu lembro que eu peguei e fiquei de pé, assim, na sala, eu olhei para a sala, eu tô ofendendo algum de vocês? Podem se manifestar, e ninguém se manifestou. Ficaram com medo, eu acho. Exatamente. Mas desde essa época, de 2014, teve as manifestações, enfim. Aí eu participei daquelas manifestações dos 20 centavos que o pessoal fala, da época da Dilma. Nós tiramos a Dilma. Nós participamos aqui. Só que eu não conhecia essa bolha. Nessa época já tinha o pessoal que... tinha o Vinícius Siqueira aqui em Campo Grande, tinha um pessoal do MBL começando alguma coisa aqui, o Tavares, eu acho. Mas a gente era de uma outra, né? Não, eu era só participante nisso tudo, não era ativista nem nada. Tipo, essa chavinha de ativista, política, não sei nem qual que é o melhor nome pra definir. Foi a partir de ativista, acho meio... foi a partir de 2020 mesmo. Na verdade, mais 2021, por conta que eu participei de algumas lives de debate com o Sullivan. Daí, quando eu percebi que, assim, o que ia crescer aquilo ali, eu falei, vou ficar quieta, cara, porque eu não tenho condições de me tornar uma influenciadora política. Eu sempre fui fã do Olavo de Carvalho. Eu lembro que eu trabalhei em uma livraria, isso foi em 2005. 2005, eu trabalhei numa livraria e a gente vendia muito o livro dele... O que você deve fazer para não ser um idiota. O mínimo. O mínimo. O mínimo para não ser um idiota. Eu vendia muito esse livro, então ele é muito bom. Eu li o livro. Muito e na bom. época eu comecei a acompanhar o Olavo de Carvalho nessa época. Que legal, muito bom. Cara, eu fui começar a estudar o Olavo meio tarde. Foi no final da faculdade. Mas ainda bem que foi no final da faculdade, porque deu tempo de eu salvar meus pacientes. Porque... Mas ainda tem muito o que estudar, né? Tem, nossa, demais. O Olavo é fantástico, fantástico. Pra você ter uma ideia, eu tive, eu acho que uns 4 semestres de psicologia da personalidade na faculdade. A gente estudou muitas teorias da personalidade. Nenhuma delas é tão completa quanto a teoria da personalidade do Olavo, das 12 camadas da personalidade, sabe? Cara, é fantástico, Olavo. Tipo, eu recomendo pra geral. Eu comecei a fazer o COF no ano passado. COF é muita coisa, cara. Muita. Eu brinco, né? Muita coisa. Com os meus amigos. Até os meus 80 anos de idade, eu termino de assistir todas as aulas. Eu encontrei um amigo final de semana, lá em Belo Horizonte, que o cara já terminou de assistir tudo. Eu falei... o cara não trabalha. 7 anos, ele falou. Demorou pra terminar o COF.
Olha só. O Olavo é fantástico, ele é muito bom. E aí depois que você se formou, você já estava envolvido nessa questão política. Vou fazer a trajetória pra tu entender, né? Porque a galera acha que realmente eu surgi do nada. No passado, na eleição, eu ficava falando, não vi do nada. Desde 2015 foi a primeira... Não veio do Neida. Exato. 2015 foi a primeira manifestação que eu fui pra rua. Tem até uma foto lá que eu tava com... Chupeta, tudo, bebê, não. Eu lembro que minha mãe, antes, foi eu e meu pai. Minha mãe tava naquela época dos Black Blocs lá, os caras quebrando tudo. Minha mãe, nossa, quase morreu, né? Daí, 2021, o Sullivan hypou nas redes sociais, fazendo live, debatendo, e ele sempre me chamava para participar. Participei poucas vezes porque eu tinha consciência do que eu não sabia para estar ali. E daí eu acompanhava muito o Nicolas, assistia tudo do Nicolas. Eu até lembro que quando eu conheci ele em setembro de 2020, ele ainda não tinha decidido se ele viria candidato. E daí eu cheguei nele, cara, você vai vir, né? Fala aí, vai vir. Daí ele riu assim, daí eu falei, não, você tem que vir. Enfim, daí a gente... 2021 teve toda essa loucura. Tava no último ano de faculdade, fazendo TCC. Eu fazia 4 estágios. Tipo assim, era uma loucura mesmo a minha vida. Fazia em vários lugares diferentes. E daí um belo dia... Você atendia no CAPES, postinho, essas coisas? Eu atendia numa unidade básica de saúde. Eu fazia plantão psicológico no TRT, no TJ e numa associação social, né, num instituto social. E era realmente 3 estágios e um deles era em 2 lugares. Então, tipo assim, eu vivia fazendo estágio, supervisão e o TCC. Minha vida era essa, era surreal. Porque, por conta da pandemia, né? Daí ficou tudo pro último ano. E daí um dia, um brilhante dia... eu não sei se tu conhece o pastor Ângelo Augusto. Não sei se você já ouviu falar dele. Por nome, não tô lembrado. Ele teve um podcast uma época... E daí ele me mandou mensagem assim... Daqui de Campo Grande? Era Pode Acreditar, eu acho. Alguma coisa assim. E daí ele mandou mensagem pra mim. Cassi, a gente queria trazer o Nicolas. Eu nunca esqueço que eu zoei até em casa. Eu virei pros meus pais e falei assim... Por que ele acha que eu poderia trazer o Nicolas? Tipo, qual que é a lógica disso? Aí na época o Nicolas tava com 1 milhão de seguidor. Em que época que foi? 2021. Ele era vereador, já estava eleito. Vereador de Belo Horizonte. Daí, ele pegou e falou, não, a gente queria ele no podcast. Daí, assim, por via das dúvidas, eu mandei mensagem pro Sullivan e falei, cara, alguma chance de você falar com o Nicolas pra ele vir aqui, dar uma palestra? Ele tava palestrando em igreja. Daí ele, vou ver. E a gente tinha, nessa época, a gente ainda tinha um grupo, assim, que tava o Nicolas, tava o Sullivan. Só que, óbvio, o Nicolas não conseguia ver o grupo. Daí, o Sullivan falou com ele e daí passou o contato de um assessor dele, que é o Pablo, que hoje é o vereador mais votado da história de Belo Horizonte. Conversei com o Pablo, ele topou. Daí eu falei, lascou, o que a gente vai fazer agora? Daí eu cheguei no meu pastor de jovens... Vai arrumar gente pra assistir a palestra. Não, eu tava no Ministério Atos de Justiça, né? Daí eu cheguei no meu pastor de jovens e eu falei, pastor, consegui uma agenda com o Nicolas, dá pra gente fazer um evento aqui na igreja? Nossa, ele, com certeza. Só que o que acontece, não tinha muito evento na igreja, então a gente teve que fazer domingo de manhã. Eu fiquei, domingo de manhã, uma palestra com um vereador, né? Como que a gente vai fazer? Resumindo, eu e mais 4 amigos organizamos o evento na igreja, e o evento deu umas 1.500 pessoas, a gente arrecadou meia tonelada de alimento, porque a entrada era 1 quilo de alimento. E daí foi a primeira vez que o Nicolas veio em Campo Grande. E daí ali, o nome do evento era Juntos, era Encontro da Juventude Conservadora, Juntos. Pra mim, ia ser assim, fez o evento, acabou o evento, cada um para suas casas, vida que segue. Só que a palestra do Nicolas nos tocou profundamente. Foi algo assim surreal, e a galera chegou em mim e falou, tá, Cassi, e agora? Olha o que ele pregou aí, o que ele ministrou, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. Daí eu peguei e falei, entrem aqui nesse grupo do WhatsApp, depois a gente decide o que a gente vai fazer. E assim surgiu o Juntos MS, que é um grupo que eu lidero hoje de jovens cristãos e conservadores. E o que a gente fez? No início de 2022, a gente montou grupos de estudos. A gente montou um grupo sobre estrutura política, e foi a época que eu estava estudando o Olavo, então eu montei um grupo de estudos sobre formação da personalidade. E a partir dos grupos de estudos, nós desenvolvemos palestras. Qual que era a minha intenção? Precisava conscientizar a juventude cristã
da importância da política. Porque a gente vem de uma, por exemplo, eu venho de uma geração que política não é de Deus. É do diabo. Você não pode se envolver em política. Entendeu? Então, lógico, da igreja que eu vim, muito cedo a gente começou por conta da visão celular, do modelo Sim. dos 12, o apóstolo Edmilson, né, que eu sou lá da IECG, Sim. e o apóstolo René já começou a trabalhar isso aqui, a gente tem que escolher pessoas, né, corretas. Exato. Porque quando o justo governa, o povo se alegra, Sim. né? Tem aquele versículo. Então a gente sempre... Mas era um tabu. Não, né? e por muito Tabu tempo muito os cristãos grande. ignoraram esse ambiente político, né? Falando que a política era do diabo. E por ignorar isso que a gente chegou ao porque ponto... entregaram pro diabo, né? Exato, eu exato. não discordo, é do diabo, porque entregaram pra ele. Exato. E tem até uma A frase gente tem que tentar resgatar, né? Sim, tem até uma frase que diz que você até pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. E por muito tempo a igreja ignorou a realidade que a política importava e que a gente precisava de cristão lá. Só que daí chegou num ponto que a gente não consegue mais ignorar as consequências de ter ignorado essa realidade por tanto tempo. Então, assim, hoje a gente vive consequências, e eu falo abertamente isso nas palestras que eu dou na igreja, da omissão dos cristãos, da omissão da igreja nessas esferas, né? Então, a partir de 2022, junto com os meus amigos, a gente falou, vamos conscientizar a juventude. E daí foi nessa época que eu comecei a me aproximar ainda mais dessa questão política, né? Por conta dos grupos de estudos, por conta das palestras, a gente palestrou em algumas igrejas, principalmente no segundo turno, porque tava aquela pegada, né? O Brasil todo polarizado, e a gente tinha uma visão muito clara que aquilo não era só uma guerra política, era uma guerra moral, era uma guerra espiritual. Então, a gente desenvolveu uma palestra chamada O que não te contaram sobre as eleições de 2022. E a gente foi para várias igrejas, a gente foi para Dourados também, atrás de conscientizar o jovem. A gente montou kit da virada, do Juntos, assim, com algumas missões para levar as pessoas a tentar converter algum voto, sabe? E daí a gente teve essa atuação em 2022. Passou as eleições, quando o Bolsonaro perdeu, a gente cresceu muito nas redes sociais com o movimento. Porque a gente aderiu a algumas mobilizações que teve pós-eleição. Daí, início de 2023, a gente... 8 de janeiro. Teve o 8 de janeiro. Daí, início, a gente começou... Poxa, a gente precisa retomar a formação de base. Só que nisso foi quando eu me mudei para Brasília, porque em 2022 eu trabalhei na campanha do deputado federal Rodolfo Nogueira. Ele foi eleito. Quando eleito, ele me convidou para trabalhar com ele em Brasília. Então, nesse período... eu queria que o grupo continuasse bem atuante aqui, né? Porque a gente já estava indo para mais cidades. Mas dependia muito de mim ainda. Então, quando eu fui para lá, o grupo parou um pouco as ações, só que daí entra a questão Cassi mais ativa politicamente, só que nos bastidores. Porque assim que eu cheguei em Brasília, o Rodolfo se tornou membro da CPI da MST. E detalhe, eu nunca tinha tido uma experiência na vida de CPI, entendeu? Tipo brigaiada assim, e... Nossa, eu não imaginava. Discussão. A primeira vez que eu entrei no Congresso, apesar de já ter ido para Brasília, eu fui na época de pandemia, então você não podia entrar lá. Eu entrei na posse dele, em 2 de fevereiro de 2023. Parecia uma criança entrando na Disney, porque eu assistia no YouTube só, sabe? Eu ficava deslumbrada e vendo muito tudo menor aquele do que a gente imagina, né? Sim, verdade, verdade. O STF é desse tamanhozinho, cara. Exato, exato. E daí eu tive a minha experiência em Brasília. Fazem tanta loucura, né? Pois é, poucas pessoas dominando o país, né? Daí eu tive minha experiência em Brasília, atuei na CPI do MST, me aproximei muito da galera pró-vida lá, aprendi muito, participei de muitos grupos de estudos. Tentei aproveitar ao máximo esse período que eu estive lá. Foi uma oportunidade única, assim, sou muito grata ao Rodolfo, a esposa dele, por esse período. E daí, final de 2013, eu voltei para o estado, daí a gente retomou as atividades com o grupo. Por ser psicóloga, setembro é o mês que eu mais palestro, então, por conta do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Voltei palestrando, ganhei a medalha do Mérito da Juventude na época, eu e mais um líder do grupo, pelas nossas atuações. Daí a gente se envolveu em Conferência Municipal de Juventude, Conferência Estadual, a gente foi para Nacional, em Brasília. Daí sempre rede social ali com essa galera mais jovem. Daí a gente chega em 2024. É muita informação. Aí você se filiou ao PL. Sim, porque eu me filiei ao PL em 2022, por conta da ida do Bolsonaro para o PL. Tá, eu me mas filiei. antes de falar de 2024,
2024, polêmica. Sim. 2024 é... Polêmica. O que você acredita sobre família? Você é solteira. Sim, ainda. Sobre família, sobre filhos, sobre política, sobre tudo. Como eu disse lá no início, 2015, quando eu tive meu encontro com Jesus, a minha vida começou a ser pautada a partir dali. Então, a forma como eu vejo tudo isso, desde família, política, todos os sistemas, ela vem de uma cosmovisão cristã. Ela vem de uma perspectiva a partir da Bíblia. Então, aquilo que a Bíblia diz que é o que eu acredito, sabe? Então, eu acredito na família como realmente a base da sociedade. Acredito que Deus que criou a família. E eu vejo a política hoje na verdade, eu acredito muito que quem é cristão e quer atuar na política, precisa também ver a política de uma perspectiva cristã. Que você tá ali para uma missão, sabe? Por uma vocação. Sacerdócio quase, Sim, né? E nós que somos conservadores, a gente não vê também a política de uma perspectiva materialista. A gente vê ela de uma perspectiva a gente fala de uma perspectiva de morte, né? Que um dia você vai precisar prestar contas de tudo que você está fazendo, né? Então, todos esses temas, que me rege... Mas você não acha que você... Polêmica. Você não acha que você é muito empoderada? Como é que você vai ser submissa a um marido? Nossa, muito empoderada. Eu não me acho tão empoderada no sentido do feminismo, você não né? espanta... Eu acredito, talvez em alguns momentos sim, né? Mas eu acredito de verdade, assim, que a união de um casal é com base em propósitos, né? Então, eu acredito que, enfim, um relacionamento ele é construído e quando dentro de um relacionamento cada pessoa entende o propósito um do outro e isso se somando, que é o que eu busco para minha vida, eu espero muito que o propósito do meu marido se some ao meu, eu acho que não há dificuldade nisso, né? Porque a gente tem que submeter a lideranças em tantos outros ambientes dentro de um relacionamento que é algo onde há uma disposição de construção dos dois lados. Eu acredito que o meu marido, ele estando alinhado com esse propósito, realmente com base no que eu acredito, que ele precisa ser parecido com Cristo, eu não vejo que haja dificuldade nisso, sabe? Que vai ser possível de criar delimitações, né? Eu espero... Polêmica. Prefeito Maicon doido. Você arrumou uma treta com ele? O que foi aquilo? Ele pegou algumas dores aí. Eu fiz um vídeo... Mas não foi específico pra ele? Não tinha nada a ver com ele. Saiu uma matéria aqui no estado falando dos candidatos 70 a mais. De candidatos que estão há anos na política e que vão tentar a reeleição na Assembleia Legislativa. E eu fiz um vídeo só levantando um debate, fazendo alguns questionamentos, porque a gente tem deputado com mais de 10 mandatos, deputado estadual com 8, 9 mandatos. Então, eu usei a manchete para fazer um vídeo só questionando, uma tentativa... Eu acredito que hoje a minha missão, que como ainda não tenho mandato, é realmente você quis falar de uma renovação e ele achou que você estava sendo... É porque no meio etarista, digamos assim. Exato. É porque no meio do vídeo pegaram uma frase que eu disse e jogaram como... O que você disse? Como manchete. Pode falar que ninguém vai pegar aqui, não. Eu falei que a Assembleia Legislativa não poderia virar uma casa de repouso. Mas assim, Boa, gostei, pô. Quem assiste o vídeo vai entender que, tipo assim, eu quis dizer casa de repouso no sentido de estar ali há muitos anos, sabe? E ele falou que eu desrespeitei os deputados, eu tenho que respeitar a história, que eu só sou uma jovenzinha que não sabe nada da vida e tudo mais. Pessoal, a Assembleia não pode virar um asilo, tá? Votem candidatos da renovação. Exatamente. Manda o número depois pra você. E daí ele resolveu fazer um vídeo respondendo, defendendo os deputados. E foi até engraçado, porque na semana eu tava muito mal de gripe, eu tava sem voz e eu não consegui responder ele rápido. Eu queria responder ele rápido. Mas ele falou que eu tinha que ter respeitado, que eu sou só uma jovenzinha que não sabe nada da vida. E daí a galera me mandando o vídeo dele, né? Nem tem mandato ainda, né? Eu peguei e respondi ele ali de uma forma bem tranquila. Eu falei que ele não respondeu nenhum dos questionamentos que eu fiz. Será que o povo sul-mato-grossense está satisfeito com o trabalho desses deputados que estão lá há tanto tempo? Quando eu cito no vídeo, é que eu começo o vídeo falando bem assim... né? Porque vota no cara de novo, não dá pra entender, né? Então, eu fiz o vídeo bem assim. Sabia que existem deputados no nosso estado que têm mais tempo de mandato do que você tem de vida? Tipo...
É um questionamento. Tipo, tem deputado ali que tem 50 anos. Você foi até polida, né? Você devia ter falado canalhas, cretinos, igual um amigo meu. Não, a intenção era fazer as pessoas pensarem. O mais engraçado é o que eu citei nome, né? De 2 deputados, 2 ou 3 deputados nesse vídeo. A galera comentando, falando que nem sabia quem eram esses deputados. Então, assim, foram realmente esses questionamentos, porque eu acredito que a gente precisa começar uma conscientização agora da população, para que a gente perceba que eles não precisam seguir o mesmo fluxo de um sistema de colocar sempre as mesmas figurinhas repetidas lá. Que é a possibilidade de a gente colocar novos nomes, né? E, enfim, o prefeito me respondeu, eu só respondi ele mais uma vez lá, ganhei bastante seguidor nesse dia, até muito podia falar, muito obrigado, meu prefeito, valeu! Cassi, polêmica. Camila Jara, nossa colega de Renova BR. Se empolgou agora. O que você acha dela? O que você tem a dizer? Eu acho ela extremamente hipócrita, né? Eu acredito que ela oscila muito ali no que ela defende. Um exemplo recente, bater no Nicolas, né? Agredir um colega, sendo que dias atrás ela estava marchando contra a violência doméstica aqui em Campo Grande. Depois deu risadinha, né? Exatamente. Eu acho que... E assim, falei isso em vídeo e repito, eu acho que a Camila, ela tá ali na lista das maiores vergonhas do Mato Grosso do Sul na política, porque não faz um trabalho efetivo, é uma deputada que prega uma coisa e vive outra, né? Tava levantando plaquinha lá, taxação dos super ricos com um tênis do Gold Goose no pé que custa R$7.000, né? Taxação dos super ricos para vocês aí, né? Mas eles bolsa da podem... Gucci para mim. Exatamente. Então, assim, e até uma das nossas metas aí é deixar a população, mostrar a verdade para a população, né, sobre o trabalho dos parlamentares do Mato Grosso do Sul, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados, para que a população vote corretamente, né, para que a gente não tenha uma outra Camila Jara no próximo ano na Câmara. E eu acho muito feio o que ela tem feito nas redes sociais, de ficar atacando o Nicolas, né, achando que vai crescer de alguma forma, atingindo ele. E atacou tanto ele nas redes sociais que viu que não ia dar efeito, foi atacar fisicamente, achando que ia dar. E depois ainda pediu escolta, ela que estava discutindo com a polícia militar aqui, barrando o trabalho dos policiais, depois exigindo o trabalho deles. Então, eu acredito que a população sul-mato-grossense merece parlamentares com um nível melhor, né? Mais coerente, pelo menos. Polêmica. Por que tem poucas mulheres na política? Aqui na Câmara dos Vereadores eu acho que tem só a Luísa. E a Ana Portela. E a Ana Portela agora. E em deputado eu acho que tem também umas 3. Tem 3. Mara Caseira, a Lia e a Gleice. Primeiro porque eu acredito que o ambiente político ele é um ambiente majoritariamente masculino por si. Assim como existem... outras profissões onde também a maioria são homens, o ambiente político ele também é assim, né? E porque a gente não pode negar que há diferenças não só biológicas, mas psicológicas também em relação a homens e mulheres. E quando as pessoas pregam, porque a gente precisa de mais mulheres na política. Cara, eu concordo, mas desde que sejam mulheres competentes, vocacionadas, que vão... né, trabalhar e fazer um trabalho legal. Não é porque ela é mulher apenas que, nossa, vamos eleger. Né? Olha o que aconteceu com a Dilma, com a Soraya. Enfim. Então, eu acredito que a gente precisa de mais mulheres que façam um bom trabalho, mulheres que são vocacionadas para isso, que vão entrar ali e vão realmente honrar o eleitorado, porque o fato dela ser mulher não coloca... não chancela ela para estar dentro da política. Ela precisa realmente ter capacidade para estar ali. Agora vamos voltar para 2024. Você foi convidada a... Você acha que você foi convidada a sair candidata a vereadora só para cumprir a cota de mulheres e depois tiver uma surpresa? Porque você recebeu menos recurso que a filha do presidente. Polêmica. Na verdade, assim... eu não consigo definir qual é a intenção das pessoas que me chamaram, até, enfim, algo muito pessoal ali, né? Mas quando me convidaram para ser candidata, foi em março, eu acho, de 2024, até o presidente, na época era o Tenente Portela, que ele me fez o convite, eu demorei um pouco para aceitar.
Porque, primeiro, para mim não fazia sentido algum. Eu nunca tive pretensão de me candidatar. Porque eu Você não sabia nem por onde começar, né? Tipo, o que eu vou fazer primeiro numa campanha? Exato. Tipo assim, eu sabia como funcionava por já ter participado e tudo mais. Só que tinha consciência da minha realidade. Tipo, que eu não tinha uma estrutura, não tinha condições de fazer uma pré-campanha, né? Como que eu vou arriscar desse nível? Só que por insistência, eu estabeleci alguns critérios. Na época eu fiz uma listinha, né? Como eu te disse, a minha vida é pautada pelo meu relacionamento com Deus, por aquilo que eu acredito como fé, pela minha fé. Então, na época eu falei, eu preciso da bênção dos meus pais para vir candidata. Eu preciso da bênção do meu pastor. E na época eu falei, cara, e é importante eu ter o apoio do Nicolas, porque eu não tenho visibilidade. Tipo assim, é como se fosse seu padrinho político, querendo ou não, né? Foi ele que despertou através das pregações. Exato. E também pela questão da visibilidade que ele tava no momento, né? Então, e eu sabia que eu não era conhecida no estado, porque eu nunca, por exemplo, eu nunca atuei em projetos sociais registrando tudo com a intenção de ganhar capital político aquilo. Não, eu sempre fui voluntária. Você nunca distribuiu cesta básica pra tirar foto? Tanto que, assim, eu tenho certeza que a galera que eu atendi lá no fundo do Anache, lá, faz a mínima ideia quem eu sou, porque eu lá, psicóloga, e eu tava voluntária lá, mas tava ali com aquele objetivo, nunca foi de ganhar capital político. Tanto que não tem nem registro, nada disso. Tem lá o meu termo de voluntariado, né? Porque o padre fazia eu assinar toda vez. Então, assim, eu sabia que eu não era tão conhecida politicamente, por mais que eu era mais ou menos ativa nas redes sociais, eu não era tão ativa, eu precisava de alguém que me desse visibilidade. Eu imaginei que já no primeiro critério iria ser barrado e daí seria um alívio, que eu ia falar, meu pai e minha mãe não deixou, então não vou ser candidata. Só que quando eu conversei com eles... Você arrumar uma desculpa, né? Sim, porque que pai... Igual o Jonas fugindo, né? Total. Que pai e mãe, em sã consciência, vai incentivar a filha de 25 anos a ser candidata a vereadora na capital do Mato Grosso do Sul, né? E eu achava que... Enfim, pela situação do cenário, todos eles iam falar, não, filha, espera um pouco, né? Arrisca mais pra frente. Só que eles acreditavam muito nisso, assim. É como se eles vissem algo que eu não tinha visto. Então, eles me abençoaram para isso. Fui conversar com o meu pastor, ele já brincava sempre, falando que um dia eu teria um cargo adetivo. Então, ele também me abençoou. Só que eu, depois de 2021, me afastei muito do Nicolas. Cara, o deputado federal mais votado do país. Então, assim, eu não tinha certeza se eu ia conseguir ter o apoio dele ou não. E daí, numa daquelas aventuras que só a galera jovem faz, de viajar do nada, tendo passagem pra ir, não voltar. Exatamente. Já fiz muito isso, cara. Cara, eu fiz essa loucura. Só tinha a passagem de volta e o café da manhã do hotel. Aí eu comia pra aguentar. Porque senão não tinha muito dinheiro, né? Já fiz essas loucuras também. Eu contei quase... só pessoalmente para algumas pessoas que eu já contei essa história. Hoje eu dou risada, né? Mas na época, eu e minha amiga, a gente... Foi muito louco. A gente nem contou pros nossos pais na época, porque senão eles não iam deixar. Mas a gente foi para uma manifestação no Rio de Janeiro. A gente decidiu ir um dia antes da manifestação. Para passar em ida, não sabíamos como íamos voltar e onde íamos ficar. Mas a gente foi. E chegando lá, e nem foi com a intenção de ir atrás do apoio do Nicolas. Na época foi porque alguns amigos que estavam lá me ligaram, falaram, cara, se vem, não sei o que lá. E, enfim, a gente fez essa loucura de ir. E chegou lá, eu encontrei na época, assessor do Nicolas e comentei com ele. Pablo, até tava com ele no final de semana também. Ele é vereador lá de BH. Falei, Pablo, eu recebi um convite para ser candidata lá em Campo Grande, só que eu não sei se eu vou aceitar, porque eu falei assim, eu preciso do apoio do Nicolas para ter visibilidade, eu não vou conseguir fazer uma pré-campanha com estrutura. Ele veio para mim, claro que você vai ter o apoio do Nicolas, por que você não teria? Deu, nossa, que fácil, cara. Ele, não, Cassi, sim, um vídeo do Nicolas tu consegue e tal, vai para cima, a gente vai apoiar você. Voltei e aceitei o convite para ser candidata. Só que daí aconteceu muita coisa depois disso, meu Deus. Porque, assim, eu realmente não fiz pré-campanha, só que a minha pré-campanha foi bem diferente, né? Eu trouxe o Nicolas no evento que você foi. Lá, eu participei. Exato. Porque sentei e conversei com os meus amigos, a mesma galera que fundou junto comigo. E a gente falou, cara, beleza, a gente precisa de uma direção. Foi quando a gente criou o movimento Desperte o Governo.
baseado em Efésios 5,14, com o objetivo de realmente despertar não só a juventude, mas as pessoas, para que elas tenham um governo sobre si, sobre as suas próprias famílias e entenderem, né, que, por exemplo, você sendo cristão, você é um agente de influência, que você precisa exercer isso. Então, a gente lançou o movimento Desperte e Governe, em palestras, passamos por algumas igrejas, e daí foi quando eu pensei, cara, a gente precisa encerrar esse ciclo com uma conferência, e vamos tentar a vinda do Nicolas. E daí, assim, cara, foi muita gente me pergunta hoje, como, nanana. Cara, eu falo que foi graça de Deus, assim. Porque, cara, a agenda do cara é super lotada. Ele vai onde ele quer. Então... aí que tá. Tipo assim, você não convence um cara desse, ele vai porque ele quer. Não tem o que você ofereça pra ele vir. Não é dinheiro, não é nada. Exato. Tanto que eles brincam comigo até hoje, né? A última vez que ele esteve aqui, ele zoando, falando... Ele tava zoando porque eu fui a única, se eu não me engano, fui a única vereadora que ele apoiou, que ele foi presencialmente, porque o restante ele foi só na campanha de prefeito. Óbvio que ele não veio no período de campanha, mas a gente fez a conferência, veio ele, o Marco Antônio, o Krigner também, meus amigos. Eu achei top, ele é fera. Eles são ótimos, ótimos mesmo. E daí a gente fez a conferência e foi bem nesse momento que foi pré-campanha, 2 semanas antes de começar a campanha, que teve aquele vínculo do PL com o PSDB. E eu decidi não seguir algumas orientações do partido. Canalhas. Então, nesse período que eu acredito que eu sofri algumas consequências por conta disso. Porque, querendo ou não, o Nicolas me deu muita visibilidade. Após isso, eu fui para Belo Horizonte, ele gravou vídeo pedindo voto para mim. Então, isso também foi o ponto alto ali da minha campanha. Mas eu não sei te dar os motivos claros do porquê que eu fui a que menos recebi, do porquê de tudo que rolou na campanha. Mas hoje você é suplente. Sou a primeira suplente. Tem a possibilidade agora, né, de alguém entrar e você assumir, né? Sim. Que eu acho que é o que vai acontecer. Sim, eu não vejo a hora. Espero que aconteça. Bom, já tá chegando ao fim. Sim. Eu queria saber os seus planos para 2026. Nossa, não consigo prever o da semana que vem. Na verdade, a minha intenção é realmente colaborar. Eu não posso sair do partido, em hipótese alguma, porque se eu sair do partido... O PL não é ruim. Só não é maravilhoso. Só não é bom. Não, é bom. Não é maravilhoso. Mas é bom. Não, exato. É o maior partido do Brasil hoje, né? Então, nível nacional... Tem muita gente top no PL. Tem. Então, eu não saí do partido, até porque é o partido com que eu me identifico, as bandeiras que carrega, enfim. E também por conta se eu sair do partido, eu perco a possibilidade de assumir o mandato. Então, minha intenção é colaborar de alguma forma com o projeto do partido para que eu tenha a oportunidade de ter um mandato. Porque eu acredito que hoje o que eu preciso é realmente de uma oportunidade para mostrar trabalho, para fazer um trabalho realmente efetivo, mostrar que é possível, né? Porque a gente tem poucos jovens na política em Mato Grosso do Sul e os que tem são de esquerda. Então, eu realmente quero essa oportunidade para mostrar que é possível a gente fazer um trabalho diferente. Então, no ano que vem, estou aguardando para ver como que vai se desenhar o cenário político, como vai ficar o partido, para ver em qual posição ali que eu vou colaborar melhor para conseguir ter esse mandato em 2027. Qual que é o seu maior desejo, além disso? Você, tipo assim, eu faço oração a Deus... Com certeza, constituir uma família. Eu pretendo construir uma família, ter filhos. Tem vontade de ter filhos? Quantos filhos? Muitos. Muitos filhos? Eu pretendo ter uns 5 filhos, no mínimo. Eu quero... igual o Ítalo Marcílio? Verdade. O Ítalo tem 8, né? Sério. E o Ítalo é aluno do Olavo. Do Olavo, verdade. Mas eu pretendo ter filho, pretendo constituir uma família, ter filhos, porque a política passa, o mandato ele passa, mas o que realmente vale a pena é aquilo que você constrói nesse sentido, né, de família, o teu legado. A maior herança, né, a Bíblia já fala que filhos são heranças, né, então eu acredito que a maior herança que eu posso deixar na sociedade serão meus filhos. Você tem 3 minutos para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Ô, louco, direto, assim... Podemos dividir em 2 partes, então, que a gente começou esse podcast falando sobre a questão mais espiritual. A gente está vivendo... porque eu geralmente, quando eu faço as entrevistas, às vezes você vai num podcast e a pessoa, ela entrevista e ela quer saber a opinião do entrevistado sobre tais assuntos. Eu acho
que não tem como você desvincular a opinião da história da pessoa. Por isso que eu gosto de mesclar, por exemplo, entender a história. Sim. Então, conversando com você, eu entendo porquê de algumas opiniões, Sim. entendeu? Por conta da história, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar, que está vinculada ou não com a política, é realmente essa, que no momento sombrio que a gente vive, não só no Brasil, mas também no mundo, no todo, né? Que parece que a cada dia o cenário, ele piora, não só politicamente, economicamente, mas também em relação às pessoas que têm sofrido mais psicologicamente. A única solução para tudo isso, realmente, eu acredito, é você não se apegar ao mundo material. É você entender que existe um mundo para além daqui, né? Que existe algo transcendente. Que um dia a gente vai prestar conta de tudo isso daqui, mas principalmente que um dia a gente vai chegar à eternidade, né? Então a gente precisa se apegar àquilo que não acaba, né? Que é realmente aquilo que está ligado ao mundo espiritual. Eu sou de uma igreja que o lema dela é viva todos os seus dias por causa daquele dia. Então, eu acredito que um dia a gente vai se encontrar com Deus, a gente vai se encontrar com Jesus. E tudo que a gente faz hoje na Terra, seja no nosso dia a dia, com a nossa família, mas conforme a gente vive a nossa vida, um dia a gente vai chegar e vai ter uma noção no sentido de que Deus vai abrir ali os livros, vai falar, poxa, eu tinha essa vida para você, mas você escolheu viver essa. Então, meu maior desejo, realmente, eu oro para que eu possa exercer o meu propósito de uma forma que leve as pessoas para mais perto de Deus, para que elas encontrem o propósito da vida delas, pelo aquilo que elas nasceram, para que no término da vida não... Tem uma pesquisa até que fala dos 5 maiores arrependimentos que pessoas em estado paliativo falam, né? E entre eles ali está uma vida que não foi fiel àquilo que eu acreditava. Então, que todos nós, né, a gente possa buscar uma vida que a gente possa viver fiel aos nossos princípios, fiel a Deus, que a gente encontre o nosso propósito. E vinculado a isso tá sobreviver ao mundo político, né? O Olavo, ele fala, né, que chegaria esse momento, onde tudo em volta iria induzir a gente à loucura, à insanidade. Mas a única forma de você manter sua sanidade diante de tudo isso é você realmente construindo a sua identidade, a sua personalidade, você buscando quem você é para aquilo que você nasceu e você realmente sendo isso, você não só ser uma massa de manobra, sendo levada pelos seus sentimentos ou sendo levado pela influência dos outros ou pelo aquilo que é pautado na política. Que você realmente busque quem você é e viva aquilo que Deus estabeleceu para que você vivesse. Amém. Em nome de Jesus, receba aí na sua casa. Sim. Muito obrigado. Quais são as suas redes sociais? Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Todas elas é @Cassi Monteiro. Cassi, CASSY Monteiro. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Deixa seu like, seu curtir, seu comentário e até a próxima na Mesa com Mesa. Tchau.